Boa noite, queridos. Que alegria podemos estar juntos mais uma vez, tendo esse momento, não é, como um momento especial para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa comunidade. Como disse pela manhã, amanhã fazem 2 meses que estamos distantes deste lugar, mas louvado seja o nosso Deus, que Ele não habita em uma estrutura construída por mãos humanas. Ele não habita em estuques, em paredes, mas habita num coração disposto, alegre, contrito, arrependido. E por isso eu te convido nessa noite, mais uma vez, você aquietar o teu coração e poder já chamar os teus, estando em família, para estarem juntos participando desse momento especial, onde o Senhor nos concede essa oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, que daqui a pouco será ministrada pelo Tiago Todorov, mas na certeza que é o Senhor que continua falando através dos seus servos, e isso é algo maravilhoso, isso é um milagre. Esse momento é um momento muito especial, onde nós nos reunimos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Por isso, não é que você até que se encontra de repente só aí na tua casa, como temos sido insistentes, o Senhor é aquele que é contigo, Ele é aquele que habita em você. No passado nós tínhamos a visitação do Espírito Santo, mas hoje, não é, nós temos a habitação e somos a habitação do Senhor. Por isso alegra o teu coração, mas sempre lembrando-se que, não é, o Senhor não divide casa com ninguém. Então, se houver nesses dias de pandemia, se vem brotando ansiedade, preocupação, tristeza, abatimento, medo, não é, que pela milagre da pregação, pela loucura da pregação, o teu interior nesta noite seja transformado, e a tua expectativa para esta noite e para o dia de amanhã e o dia por vir continue sendo e aguardando sempre no Senhor, autor e consumador das nossas vidas, da nossa fé. Eu quero convidar você já nesta abertura a abrir a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu convido você, a estar marcando essa palavra, para durante a semana você estar também, meditando naquilo que tem sido lido, orado, pregado, porque o Senhor tem falado todo o tempo. Diz aqui a palavra do Senhor, a partir do verso 31, eu quero ler até o verso 35. Que diremos, pois, a estas coisas? É um cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Preste atenção nisso. O que pode, porventura, nos separar? Será que a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou mesmo a espada? E eu quero continuar ainda para concluir, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, no Senhor, nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante de circunstâncias, dificuldades, problemas, adversidades, nós não podemos nos preocupar nem
pelo porvir, porque esta palavra é uma garantia, é um selo que nele nós estamos guardados. E quando fala que nós somos nele mais que vencedores, muitos atribuem a isso a uma vivência nessa terra, e não diz respeito somente aos momentos vencidos nessa terra, mas sim, não é, daquela terrível condenação do qual estava sobre as nossas vidas, a morte. E não uma morte também física, terrena, porque muitos de nós passaremos por ela. Pode ser que nem todos. O Senhor pode estar voltando, pode voltar nessa noite, eu e você não venhamos a descer a essa sepultura do nosso físico, mas a morte eterna foi vencida. Por isso, a palavra nos diz o que pode nos separar desse amor: luta, adversidade, tribulações, ansiedades, medo. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar. Nós não podemos, viver numa expectativa, domingo após domingo, numa ânsia que alguém vai se levantar nessa terra e vai trazer a solução para este momento, para as nossas dificuldades. Eu quero dizer que aquele que venceu, ele vive eternamente. Nele nós somos vencedores, independente dos momentos, ele é conosco. Eu já quero louvar a Deus, porque sabemos que a nossa nação tem vivido muitas baixas, muitas mortes nessa pandemia que para muitos parecia algo tão comum, tão simples, e temos visto quão letal tem sido. Mas quando nós estamos no Senhor, nós descansamos, porque Ele é Deus dos vivos e dos mortos. A luta terrível, a dificuldade maior é partirmos dessa terra, porque não somos daqui, somos peregrinos. É partirmos dessa terra sem termos o Senhor. E eu tenho o Senhor quando eu me debruço a essas escrituras e reconheço que o sacrifício não foi em vão, a morte do Filho de Deus não foi em vão, mas foi por amor a minha e a tua vida. Por isso eu te incentivo nesta noite, numa expectativa de ouvirmos a palavra do Senhor, e na certeza que esta palavra ela vem como resposta, como consolo, como conforto, como exortação, como um alerta, como um aviso, como uma manifestação de amor do nosso Deus. Um Deus que não se cala, um Deus que era, que é, que sempre será, e aquele que está por vir. Aguardamos ansiosos este momento. Como eu dizia, muitos criam uma expectativa que alguém vai trazer solução para este momento na área da saúde, na área econômica, e Deus é poderoso para levantar homens, porque é Deus que capacita os homens, mas a nossa esperança deve ser depositada sempre no Senhor. Por isso eu convido você, nesta noite, se assentar aos pés do Senhor, lançando sobre Ele a tua ansiedade. Vamos deixar toda a Marta que existe em nós, de nos preocuparmos, de nos apavorarmos, ainda que muitas vezes fazendo algo para Deus, gera uma correria, um cansaço, um desconforto, um distanciamento daquele que é fiel, verdadeiro, que se faz presente em nossas vidas, se faz presente no nosso meio. Por isso que esse tempo de reclusão, de afastamento, não do Senhor, pessoal, de pessoas, mas de forma alguma venhamos a deixar de anunciar essa palavra que é a verdade, que liberta, que sara, que santifica, esta palavra que salva. Por isso eu tenho certeza que nesta noite Deus tem algo especial para as nossas vidas, porque esse Deus é especial. Ele tem a mim e a você em grande conta, não por mérito, não é por merecimento, é porque Ele mesmo
deu o que Ele tinha de mais precioso, por amor da tua vida, da minha vida. Por isso, descansemos nas promessas do nosso Deus, e nesta noite venhamos a desfrutar do banquete, desta mesa que já está preparada, e somos convidados a sentarmos nela, a desfrutarmos dela. Eu convido você nessa noite, então, estarmos juntos, não é? E que de uma forma especial o Senhor possa, através de nós e em nós, ser glorificado e santificado, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero orar nesse momento, já agradecendo a Deus pela tua vida, por essa oportunidade e pela palavra que será ministrada em instantes. Feche os teus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome pela oportunidade de retornarmos aqui, Senhor. Mais uma vez nessa noite podemos estar com os nossos irmãos em seus lares, muitos nos seus trabalhos, mas que de uma forma maravilhosa o Senhor tem provido este momento, preparado este momento, reservado este momento, para juntos prestarmos culto de adoração ao Senhor. E isso que é tremendo, Pai. A adoração, ela não se limita somente, é muito bom, aos louvores, aos instrumentos, às vozes, mas a adoração diz respeito à nossa vivência, ao nosso testemunho, à manifestação também do nosso amor, reconhecendo que Tu és o Deus único das nossas vidas, um Deus da nossa salvação. Por isso, mais uma vez te pedimos, Pai, visita cada um dos meus irmãos, visita o Senhor nos seus lares, nos seus trabalhos, aqueles que estarão, Senhor, vendo depois, ouvindo depois essa transmissão, essa gravação, que possam também ser alcançados, Deus, através da ministração das Escrituras, dos mandamentos, e que o Senhor continue sendo reconhecido como o único Deus das nossas vidas. O Senhor é o que tem suprido, guardado, livrado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos que Tu tens dado nesses dias. Nos chegam notícias, Deus, de momentos terríveis. Como dissemos, muitas mortes, muitas famílias enlutadas. Mas o Senhor tem nos preservado até aqui. E esse tempo que nos resta nessa terra, que não sabemos se trata de dias, de semanas, de meses, de anos, mas que o nosso tempo aqui seja para o louvor do Teu nome. Eu oro agradecendo ao Senhor e também pedindo, abençoa a ministração da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e voltamos no final. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. A misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui e nessa noite quer falar conosco novamente. Já gostaria de pedir que os irmãos abrissem na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nós leremos dos versos 11 a 14. Enquanto os irmãos abrem, nessa noite nós veremos como a graça de Deus afetou o nosso passado, afeta o nosso presente e também afeta o nosso futuro. Então vamos lá na carta de Paulo a Tito, esse belíssimo nome, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Bom, muito provavelmente a maioria de nós já teve a graciosa oportunidade de acompanhar um nascer do sol, não é mesmo? Aquele momento definitivamente belo, em que tudo ao nosso redor é escuridão, até que começam a surgir os primeiros raios do sol. E lentamente a escuridão começa a se dissipar,
até que um certo momento o sol atinge o seu ápice e quando você percebe, já não há mais escuridão ao seu redor. É belo mesmo, não é? Eu me lembro de certa vez que fui fazer uma prova de vestibular na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E eu e meu pai saímos muito cedo de casa. E no meio da estrada era só escuridão, até que em certo momento os primeiros raios do sol apareceram. Essa é uma das imagens mais belas que eu trago nas minhas lembranças. Mas afinal de contas, o que é que isso tem a ver com aquilo que nós acabamos de ler? O texto que nós lemos está contido na carta que Paulo escreveu a Tito. Tito, que era para Paulo como um verdadeiro filho segundo a fé. Paulo tinha um objetivo muito claro ao escrever essa carta. Ele queria instruir Tito na continuidade do ministério na ilha de Creta, apresentando uma série de instruções e ordens para a escolha de líderes e também uma maneira correta de se viver que Tito deveria ensinar às igrejas de Creta. O povo cretense, por sua vez, não era um dos melhores, digamos assim. Um próprio poeta da região os definia como mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso está no capítulo 1, no verso 12. Eles também sofriam com falsos ensinos de falsos mestres. Definitivamente, Tito não tinha tarefa fácil pela frente. Ele realmente necessitava da graça, paz e misericórdia que Paulo o desejava e apresentou no começo deste livro. Mas vamos ao nosso texto então. Vamos analisar esses 4 versos. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O trecho que lemos começa com a palavra porquanto em outras traduções. Por quê? Isso deve nos alertar. Paulo está fazendo alguma ligação, alguma conexão. Ele está falando a respeito de uma causa ou motivo de coisas que ele disse anteriormente. Nos primeiros 10 versos desse capítulo, Paulo traz uma série de instruções e ordens de uma maneira correta de se viver, uma maneira segundo a sã doutrina, uma maneira segundo a vontade de Deus. Quando ele traz a palavra porquanto, ele está fazendo algo que nós vemos em toda a Bíblia. Toda vez que nós recebemos uma ordem ou vemos uma ordem de Deus ao seu povo, sempre existe um indicativo acompanhando essa ordem que mostra a possibilidade de cumpri-la, como isso é possível, a causa real e o motivo. Um grande exemplo disso, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Quando você olhar, você perceberá que o texto não começa com não terás outros deuses, não furtarás. Não. Antes, o Senhor diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aquele povo poderia cumprir as leis que viriam logo em seguida, porque o Senhor era o teu Deus. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. O que ele está dizendo é: vocês podem cumprir todas as instruções que forem dadas, por causa de uma coisa. E o que é esta coisa? A resposta vem logo em seguida: a graça de Deus. Afinal de contas, o que é a graça de Deus? Nós geralmente costumamos dizer que ela é um favor que não merecemos e recebemos do próprio Deus. A graça é o maior dom, o maior presente para aquele que merecia o maior castigo, a maior punição. Mas eu prefiro ficar com as palavras de Spurgeon na definição da graça. Ele vai nos dizer que talvez seja melhor não utilizarmos o nosso vocabulário para tentar definir o que é a graça. Palavras não expressariam tão bem quanto a imagem do Filho de Deus pendurado no madeiro. Essa imagem diz muito mais do que as nossas palavras poderiam dizer sobre o que é a graça de Deus. Mas o verso diz: porquanto a graça de Deus se manifestou. E é aqui que entra a ilustração que nós falamos no começo do nascer do sol. A palavra grega utilizada para se manifestou é a palavra epifania. Para nós ela significa algo hoje como aquilo que vem à luz, que traz clareza. Naquela época ela tinha um objetivo específico. Ela dizia acerca do nascer do sol. Então o que Paulo está dizendo é que a graça de Deus foi revelada assim como o nascer do sol.
Isso significa então que a graça de Deus em algum momento não existiu? Não. Por acaso, quando nós não enxergamos o sol, ele deixou de existir? Também não. Em que momento então esta graça foi revelada? Ela foi revelada quando um bebê nasceu numa manjedoura em Belém. Naquele exato momento, os primeiros raios de sol começaram a dissipar todas as trevas. O Verbo encarnado, o Filho de Deus feito homem, ele é a manifestação da graça de Deus. Mas o nosso verso ainda diz que ela se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui nós temos 2 pontos muito importantes. O primeiro é quanto à natureza desta graça. Essa graça é salvadora. Essa graça não nos abre a possibilidade de sermos salvos. Essa graça definitivamente nos salva. Mas nós temos um segundo ponto. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nós precisamos estar atentos e tomar cuidado. Algumas pessoas, quando leem e interpretam esse verso, tendem a cair num erro chamado universalismo, de dizer que todos os homens, independente daquilo que eles façam, serão salvos pela graça de Deus. Mas isso não é nem de longe o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está fazendo uma ligação direta com o que ele disse nos últimos 10 versos. Paulo está querendo dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todo e qualquer tipo de homem. Os versos de 1 a 10, nós veremos instruções a homens velhos, mulheres velhas, mulheres jovens e homens jovens. Veremos instruções até servos e escravos. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus não enxerga fronteiras, limites, línguas, etnias. Ela não difere entre classes sociais. Ela abrange a todo e qualquer tipo de homem. Mas então nós podemos nos perguntar: a graça de Deus é apenas salvadora? Não que isso seja pouca coisa, é claro que não. A salvação é o bem supremo. Se não existisse salvação, nós não estaríamos aqui. Mas a graça de Deus se limita apenas a nos salvar? Não. A graça de Deus, ela não apenas muda o nosso status de perdido para salvo. A graça de Deus também causa em nós uma mudança de atitude, de postura. Ela definitivamente muda a forma como vivemos. Vamos ao verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O verso 12 está nos indicando que, além de nos salvar, a graça de Deus também nos ensina e nos educa. Essa palavra é a palavra que dá origem ao que nós conhecemos hoje como pedagogia. A ideia aqui é realmente a de uma professora que pega o seu aluno pela mão e ensina ele a dar a cada um dos seus passos. E a graça de Deus quer nos ensinar 2 aspectos principais. O primeiro, um aspecto negativo: renunciar, renegar. Somos chamados a abandonar 2 coisas específicas: a impiedade e as paixões mundanas. Ambas essas coisas refletem a natureza de um homem contaminado pelo pecado. A impiedade quer dizer acerca de um homem que não leva Deus em conta, que age como se Deus não existisse. Ele pode até acreditar que Deus existe, mas ele não faz parte de sua vida. As paixões mundanas são os desejos que nós temos pecaminosos acerca das coisas dessa terra, quando tomamos essas coisas como finais e os nossos objetivos principais. A ideia de renúncia apresentada aqui é um ato definitivo e final. Somos chamados a abandonar isso de uma vez por todas. Mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe muito importante. Uma coisa que Lutero disse e nós precisamos estar atentos todos os dias. Ele diz o seguinte: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu preciso matá-lo todos os dias. Precisamos estar atentos, renunciando e renegando o velho homem. Mas a graça de Deus nos chama e nos ensina um segundo aspecto, dessa vez positivo.
viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Uma nova natureza a partir da graça de Deus. Essa nova maneira de viver muda absolutamente todas as esferas da nossa vida. Vejamos, a sensatez seria a mesma coisa que temperança, domínio próprio. Seria ser transformado de tal maneira pela graça de Deus, que passamos a controlar as nossas emoções, ações e reações. Isso é tão importante que o texto em Provérbios 16:32 vai nos dizer que é melhor controlar suas emoções ou se controlar do que conquistar uma cidade inteira. A sensatez tem a ver com nós mesmos, tem a ver com a maneira que lidamos com as nossas emoções e conflitos interiores. Somos chamados também a viver de maneira justa. O aspecto da justiça é a transformação dos nossos relacionamentos para com o outro. Somos chamados pela graça de Deus a abrirmos mão da nossa velha natureza, de querer levar vantagem e tirar privilégios em todos os relacionamentos que temos com outras pessoas. Antes, a graça de Deus nos ensina e nos transforma para tratarmos o outro de forma igual, a desejarmos o outro que desejamos a nós mesmos, a definitivamente desejar ao outro os privilégios que temos recebido. Mas também somos chamados a viver de forma piedosa. E dessa vez, a transformação tem a ver com o nosso relacionamento para com Deus. A graça nos ensina e nos educa a vivermos realmente diante de Deus, levarmos o Senhor em conta em todas as nossas ações. Somos definitivamente chamados a viver como pessoas que foram salvas por este Deus. Portanto, essa nova maneira de viver afeta a todas as esferas que conhecemos e nos relacionamos, a nós mesmos, aos nossos relacionamentos com os outros e ao nosso relacionamento para com Deus. Só é possível provar essa vida corrigida, ensinada e educada pela graça àqueles que já provaram a manifestação da graça de Deus em suas vidas. Vamos ao verso 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quando olhamos para o passado, somos levados à primeira epifania, a manifestação da graça de Deus que nos trouxe a salvação. Ao analisarmos o presente, somos ensinados e educados por esta mesma graça. E o que acontece quando olhamos ao futuro? Somos levados a uma bendita esperança de uma segunda epifania, uma segunda manifestação, já não mais da graça, mas uma manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus. Quando olhamos para trás, vemos a vida do nosso Senhor ser o sol a dissipar todas as trevas e manifestar a graça de Deus. Quando olhamos para o futuro, irmãos, podemos aguardar alegremente o raiar de toda a sua glória. Não mais da graça, mas a glória. Até o dia que poderemos nos deleitar plenamente no nosso Senhor e no seu reino. O verso 14 vai nos dizer: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não podemos, de forma alguma, separar os propósitos da morte de Cristo. Cristo não morre apenas para a expiação dos nossos pecados. Ou seja, Ele não morreu apenas para nos remir de toda a iniquidade. Ele também morreu para nos purificar. Ele não pode ser um redentor aonde Ele não é um refinador. Ambas as coisas caminham juntas, elas não se separam. Ele realmente nos redimiu. Ele tomou o nosso lugar, levou sobre si os nossos pecados para nos trazer paz, tirou de uma vez por todas a condenação do pecado das nossas vidas. Isso tem a ver com o nosso passado. Na cruz nós fomos libertos de uma vez por todas. Mas este sacrifício afeta também o nosso presente.
Neste momento somos libertos do poder que o pecado exerce sobre nós. E a morte de Cristo também afeta o nosso futuro, para o dia em que viveremos na ausência de pecado, onde o pecado não existirá mais. Porém, a obra de Cristo na cruz não para apenas na nossa salvação. Ele também nos purifica. Mais uma vez, não deve existir apenas uma mudança de estado, apenas mudança de pecadores e perdidos para salvos, mas também deve existir uma mudança de atitude, o que nós chamamos de processo de santificação. Paulo está praticamente resumindo o que ele disse anteriormente: a graça de Deus manifestada na obra de Cristo não apenas nos salva, mas nos transforma, nos prepara, nos purifica. Ela é completa, ela nos traz salvação e também nos traz uma nova vida. E qual é o resultado disso? O resultado é um povo zeloso de boas obras. Essa palavra zeloso, ela quer dizer um pouco mais do que tomar cuidado. Na verdade, o que ela está dizendo é a respeito de um coração que queima, um coração que arde. Então a principal característica deste povo que é redimido e purificado é arder por boas obras, é desejar com todo o coração as boas obras de Deus. Nesse verso fica claro, nós não fomos salvos pelas obras que fazemos ou fizemos, mas elas não são excluídas. Antes, elas são e apresentam o resultado principal do que a graça fez e continua fazendo em nossas vidas. Então, irmãos, a graça de Deus é o fundamento da nossa salvação, mas a graça de Deus também é o fundamento da nossa transformação. Ela foi manifestada a nós através de Jesus Cristo, nos salvou e nos redimiu, mas também nos ensina e nos transforma, nos levando a uma ardente expectativa de uma segunda manifestação. Vivemos, irmãos, entre duas epifanias. A primeira, da graça de Deus. A segunda, da glória de Deus. Até lá, seremos preparados, moldados, transformados, purificados. Até lá seremos santificados por essa maravilhosa graça que nos alcançou. Para encerrarmos, gostaria que pensássemos em 3 principais aplicações deste texto. A primeira aplicação é de que não existem fronteiras para a graça de Deus. Se você se sente alto ou baixo demais, santo ou pecador demais, saiba que a graça de Deus não enxerga divisões. Isso também significa que nós devemos mudar a maneira como nós enxergamos ao próximo. Afinal de contas, não existe um poço tão profundo que esta graça não possa alcançar. O segundo ponto é que nós somos chamados a uma nova maneira de viver. Somos chamados à verdadeira vida cristã. Precisamos reavaliar se realmente renunciamos de uma vez por todas o velho homem e se estamos sendo transformados para sermos sensatos, justos e piedosos. Será que temos medido e controlado as nossas ações e reações durante um período de crise? Como que nós temos agido diante dessas crises políticas e sociais que estamos vivendo? Como temos reagido até mesmo nas nossas redes sociais? Temos tratado o outro de forma igual, sem nos considerarmos superiores e acharmos que a nossa opinião é mais correta e vale mais que a do outro? Temos levado Deus em conta em cada uma das nossas ações? Temos pensado em Deus e na Sua palavra antes de realizarmos um comentário na internet ou até mesmo conversarmos com aqueles que estão próximos a nós? A graça de Deus nos transforma, ela nos salva e nos transforma. Nós precisamos reavaliar e clamar que a graça de Deus opere em nossas vidas hoje. O terceiro ponto, nós somos levados a uma bendita esperança. Meus irmãos, de uma vez por todas, o meu coração e o seu coração, a minha mente e a sua mente, precisa entender
que nós vivemos nesta expectativa. Nós vivemos aguardando a segunda vinda, a segunda epifania, a segunda manifestação, a manifestação final da glória de Deus. Essa é uma verdadeira realidade, é uma realidade superior à que nós conseguimos enxergar hoje. É a ela que os nossos corações devem se apegar em todos os nossos passos. Nossas mentes e os nossos corações precisam entender de uma vez por todas que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem, que o nosso lar ainda não é aqui, mas o nosso lar está logo ali. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Agradecemos porque o Senhor escolheu manifestar essa graça na vida do Teu Filho e na obra do Teu Filho naquela cruz e na Sua ressurreição. Nós agradecemos porque o Senhor dissipou as trevas. Mas nós também clamamos a Ti porque sabemos, Senhor, que essa graça, além de nos salvar, além de nos redimir dos nossos pecados e da condenação que estava sobre nós, essa graça também nos transforma, nos educa e nos ensina a renegarmos o velho homem e a vivermos uma nova vida em Ti. Nós clamamos a Ti para que a Tua graça, Senhor, inunde o nosso ser, verdadeiramente nos transforme, nos leve a sermos sensatos, justos e piedosos, afete as nossas relações com todas as pessoas a quem conhecemos, afete as nossas relações inclusive contigo, Deus. Que nós possamos ser levados a viver diante de Ti, que nós possamos, Senhor, ser levados definitivamente a aguardarmos a bendita esperança. Que essa bendita esperança seja firme em nossos corações, Senhor. Que a cada passo nós possamos ser lembrados pela Tua graça, de que nós não chegamos ainda ao final, mas que esse final será glorioso, que a Tua manifestação logo vem. Nós viveremos no Teu reino e poderemos nos deleitar em Ti, Senhor. Que isso seja cravado nas nossas mentes e nos nossos corações de uma forma definitiva, Pai. Nós agradecemos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que bênção de palavra. Deus abençoe Tiago, que o Senhor continue te usando como instrumento, como canal de bênção daqueles que foram separados para ministrarem a vontade do Senhor. E nós continuamos a obra, e eu digo a você, incentivo você a estarmos contribuindo, ofertando, dizimando, para que esta obra continue, não é? E ela continue sendo conduzida e direcionada segundo a vontade do Senhor. Mas eu quero perguntar a você, fomos ministrados a respeito da graça, e de que forma nós podemos contribuir com a obra do Senhor, dizimarmos, ofertarmos, cumprindo a lei ou segundo a graça? Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que na lei, lá em Levítico, capítulo 20, verso 10, o adultério, ele trazia uma punição. E foi deixada essa lei para que o homem fosse orientado e até impedido de vir a viver esse adultério. Mas a paga deste pecado seria um apedrejamento. E hoje na graça, como nós vemos o adultério? E porque o que nos impede de adulterarmos é o amor a Cristo Jesus. Olha que coisa, na lei havia uma punição, e essa punição deveria trazer temor e medo ao homem, para que ele não viesse cair nesse pecado, porque o salário do pecado é a morte. E ali, e nós olhando para o Novo Testamento, nós aprendemos que aquela que era pega em adultério era apedrejada, mas não é isso que diz Levítico. Diz que tanto aquele que também adulterava com
com a mulher deveria ser punido. Mas e na graça? O que hoje nos traz um alerta e nos orienta a fugirmos desse pecado é o amor a Cristo. Isso você vai encontrar em vários lugares, mais particularmente 2 Coríntios 5,14. Aí eu pergunto, com relação à contribuição, de que forma o povo era alertado, orientado, direcionado? Se nós olharmos para Malaquias, que muitas vezes ministrados, nós vamos ver que o Senhor enviava um exército de devorador, destruidor, porque Ele mesmo diz ali em Malaquias 3, 10, 11, que Ele repreenderia esse grande exército que Ele mesmo enviou. Isso era a lei. E hoje, o que nos leva a ofertarmos e dizimarmos e entregarmos ao Senhor, a começar a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que temos? Também não é diferente. Se você olhar em 2 Coríntios 9, 7, você vai ver que o Senhor recebe daquele que dá com alegria, por amor a Cristo. Então eu convido você, não é? Porque nós não vivemos mais debaixo da lei, mas nós vivemos na graça. Mas nós ouvimos hoje esse processo de remissão, regeneração, santificação. Nós estamos nesse processo, e o nosso desejo é que outros sejam alcançados e vivam esse processo. Um dia nós estávamos longe. Eu me lembro que o Tiago nasceu num berço cristão e tem crescido, não é? Na graça, em estatura, não precisa falar, porque ele tem crescido na estatura, mas na graça e no conhecimento. Mas eu posso trazer em memória também o Lucas, que da mesma forma também tem crescido na estatura, na graça e no conhecimento. Mas eu e você que viemos de um mundo terrível, onde ali fomos resgatados e alcançados por um Deus que da mesma forma que trata todos sem acepção de pessoas, porque eles, ainda que nascendo em berços cristãos, precisam reconhecer, precisam externar esta fé em Cristo Jesus, sendo gratos, fiéis ao Senhor, não diferente de nós que fomos alcançados. Agora eu pergunto, quantos têm nascido e precisam cultivar esse testemunho diante do Senhor? Porque nós não alcançamos a salvação por obras, mas por crermos num Deus de graça, nós vivemos e praticamos as boas obras. E aqueles que nascem no Senhor devem praticar, e aqueles que são resgatados de um mundo terrível devem viver isso. E para isso nós continuamos contribuindo, ofertando. Falamos há 2 meses atrás que completamos 16 anos, e agora já vamos, não é, para frente 2 meses. Daqui a pouco, se aprover ao Senhor, completando 17, não sabemos. Mas eu pergunto, essa obra tem se mantido em pé, primeiramente porque o Senhor tem nos sustentado com mão forte, mas também não podemos esquecer daqueles que têm tributado ao Senhor, têm ofertado ao Senhor, têm dizimado ao Senhor. E eu já quero com isso também, não é, te animar. Continue nessa alegria, nessa disposição, nessa fidelidade. Minha avó, uma anciã muito sábia, ela diz assim: olha, cuidado quando você elogia muito, você pode ter uma breve decepção. E na semana passada eu dizia assim: eu quero ser grato a Deus, a esse povo que tem sido fiel, disposto, que tem vindo aqui de uma forma, não é, tremenda. Amados, eu falei isso domingo, de segunda para cá. A Cris mesmo veio e falou assim para mim: o que aconteceu que o povo sumiu? E eu me lembrei daquilo que minha avó dizia,
que nós, na verdade, precisamos continuar confiando no Senhor. Mas você faz parte desse ministério. Estamos no momento de lembrarmos você dos dízimos, das ofertas. E essa parte, eu quero dizer que eu creio que nesses 2 meses eu fiz mais esse momento e participei mais nesse momento do que nos próprios 16 anos passados. Eu não lembro em momento algum, eu vindo diante da igreja, diante do povo, dos irmãos, trazendo esse momento do ofertório com tanta frequência que eu tenho feito. E o Senhor me exortou nisso: é você que vai fazer, é você que vai trazer a necessidade, é você que vai alertar o meu povo. Mas esse momento é difícil. Por várias vezes, não só aqui, mas também em São José, eu pedi ao Senhor: Senhor, me remove desse momento, não permita eu participar desse momento, mas sim como aquele que contribui, aquele que oferta, não aquele que traz exortação ou anima o povo, porque por várias vezes eu estava vivendo momentos até de abatimento, tristeza ou até de euforia, e eu não queria que esses momentos viessem ou trazer uma sensação que tudo é fácil, você só que não tem feito, que eu consigo, ou que você precisa fazer porque estamos num momento difícil. E eu tenho que confessar aos irmãos, por várias vezes eu me esquivei desse momento, mas nesses 2 meses e de lá para cá, eu tenho sido porta-voz dessa hora. Como eu dizia aqui a você, nós não estamos mais debaixo da lei, nós vivemos a graça. Pela graça nós somos salvos, mas isso não vem de nós, vem de Deus, e outros precisam ser alcançados. Nós precisamos continuar essa obra, e o Senhor já tem nos dado para que nós continuemos contribuindo com a obra do Senhor. Você quer chamar de oferta, você quer chamar de dízimo, você quer chamar de contribuição, eu não sei, mas que possamos fazer isso em amor, em amor. Por muitas vezes não sermos enfáticos, por vários meses passamos vários apertos. E domingo passado, quando dizia era grato ao Senhor pelos irmãos, sendo participativos, de lá para cá, de domingo para cá, uma semana tivemos uma queda de 30% na arrecadação. Numa semana onde tínhamos vários compromissos, ficamos boquiabertos. O que aconteceu? Mas eu sei que muitas vezes são os anúncios, as notícias, as dificuldades. Alguns tiveram seus salários reduzidos, eu sei disso, eu tenho conversado com os irmãos. Alguns têm recebido 30% do que recebiam, precisando de uma ajuda, de um socorro do governo. Outros tiveram seus contratos cancelados. Mas eu quero dizer a você que continue, reconhecendo a manifestação de amor, primeiramente, do Senhor, que não se eximiu, não nos deixou, não de forma alguma recuou naquilo que foi proposto a Ele. Estou falando de Jesus. E que em momento algum, nas nossas orações, na nossa gratidão, na nossa manifestação de amor, venhamos recuar. Essa palavra é para te animar. Continue nessa disposição, continue nesta alegria, continue nesse propósito, porque o Senhor já tem nos abençoado. Eu quero também lembrar você que nós estamos numa campanha, 2 meses, 2 semanas, eu estava com 2 meses na cabeça, 2 semanas, semana passada e mais essa semana, de uma contribuição ali com o fundo social da nossa cidade. Eles têm tido necessidade de fraldas descartáveis, infantis e adultas, e você pode contribuir. Você pode contribuir adquirindo um pacote, e isso sendo difícil para você, você pode também ofertar um valor, e junto nós temos somado. Semana passada nós conseguimos comprar 10 pacotes para as ofertas, com 90 fraldas cada pacote. Nós compramos quase 1000 fraldas, que vamos entregar nesta semana, mas ainda contamos com a tua colaboração também, com a tua oferta também, você podendo,
não é? Mas você pode contribuir também orando, intercedendo pelas autoridades municipais. Nós estamos vivendo um tempo, né, difícil, mas nós cremos que como igreja nós podemos contribuir com o poder público, não é, com as famílias dessa cidade, porque afinal de contas a igreja ela também está aqui ainda nesse propósito de estender a mão num socorro, numa necessidade, mas sem deixarmos de propagarmos o amor do Senhor, a justiça do nosso Deus, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que cura, que sara, a palavra que salva. Por isso, alegra o teu coração, nós continuamos nesse empenho com a obra. Amanhã, pela manhã, deve sair aí mais uma história infantil. Nós vamos já para a 4ª edição e tem sido algo assim tremendo, porque não só as crianças, e eu quero convidar você, compartilhe esses trabalhos, né? Nós temos ali a Ju com seus filhos, na filmagem o Cleiton, fazendo esse trabalho com tanto carinho, trazendo passagens bíblicas, não é, numa linguagem para as nossas crianças, que você possa se alegrar, visualizar, participar, mas também compartilhar. Contribua com a obra do Senhor. Nós somos aqui na igreja, somando os bebês, quase 600 pessoas, e tão poucos estão trabalhando, envolvidos na obra, não é? Nós temos 2 ligando, 1 limpando, 10 pregando, 3 filmando, mas se você for ver, nós não alcançamos 10% ainda do número de pessoas trabalhando. E Deus também tem permitido esse momento, porque muitos tendo a oportunidade que tínhamos aqui de trabalhar, e uma vez por mês, muitas vezes se queixavam de uma escala, de um horário, ou de um momento que se estendia no culto, e esses mesmos hoje têm tido, como nós, saudades de estarmos juntos. Então você vê que o homem é inconstante, o homem ele é terrível, o homem é difícil, não é? Quando ele pode ele não quer, quando ele não pode ele quer, ele é miserável, como Paulo disse. Aquilo que ele queria ele não fazia, aquilo que não queria ele praticava. Miserável homem que sou. Mas nós precisamos ser libertos de tudo isso. Por isso eu convido você, existe uma forma de você participar, compartilhando dos trabalhos da igreja. Na terças-feiras nós temos tido as lives. Essa última também foi, não é, tremenda essa live, aonde ali a Priscila, esposa do Wesley, participou, e eu creio que não será diferente nessa nova, né, nessa próxima live, se assim permitir o Senhor. Mas também compartilhe, participe, não é? Propague, ouça aquilo que Deus tem falado através das mulheres, não é? E traga para o teu interior, propague no meio da tua casa, da tua família. Faça isso, participe. Na 4ª-feira nós temos tido as aulas com o pastor Helder, e tem sido uma bênção para o nosso aprendizado, né? Uma história da onde nós fomos resgatados, fomos tirados, não é? Fomos arrancados, não é? Vencemos doutrinas, dogmas, não é? Idolatrias, mas essa palavra, esse ensino tem sido ministrado para nós entendermos, não é, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, o desejo do Senhor em resgatar um povo, não é? E muitos encontros ainda aprisionados. Nós precisamos orar diante dessas aulas e pedirmos ao Senhor: Senhor, prepara um momento de eu estar junto de um ente querido, de um familiar, e sentarmos juntos e ouvirmos essa aula, não é? Sem afrontar, sem desdenhar, sem ferir, mas trazendo esclarecimento à luz da palavra. É uma ferramenta maravilhosa, amados, que Deus tem nos dado nesses dias. Na 5ª-feira nós temos aí o vídeo para os pré-adolescentes e adolescentes, e eu me sinto incluído no meio deles, porque eu fico na expectativa das 10 da manhã de sair mais um momento ali do desafio, não é? E Deus tem usado também o Vinícius Pereta nesse propósito. Eu pergunto, nós temos 60, 70 adolescentes, será que o Senhor só escolheu a ele? Lógico que não. O Senhor tem um plano na vida do teu filho, da tua filha, de você adolescente, não é? Cria-se a expectativa que é o pastor que escolheu, é alguém que é o Senhor. Essa obra quem tem dirigido é o Senhor, porque se não fosse assim, nem eu mesmo estaria aqui, eu não estaria aqui, é o Senhor. Então se alegra, amém? Nas convocações das orações, vamos estar atentos,
Vamos estar dobrando os nossos joelhos, independente do horário. Temos convocado para 19h30, mas você pode tirar sexta-feira esse dia para jejuar, não é, para se consagrar, para meditar, para clamar, para interceder, se colocar na brecha. Faça isso. E nos sábados, um sim e um não, nós temos aí a live dos jovens, também tem sido uma bênção. Que Deus abençoe, que o Senhor continue direcionando a sua obra, cuidando de todas as coisas. Estou fazendo aqui menção de cada trabalho e eles podem ser, não é, acrescentados. Podemos ter mais trabalhos. Nós não temos uma data prevista para o retorno. Cidade próxima a nós aqui, São José dos Campos, não é? Nesta semana já tiveram cultos presenciais, distantes, com máscara, com, não é, ali o uso do álcool gel, mas eu percebi algo: não tem como fazer trabalho com as crianças, e nós temos aqui na igreja, não é? Tínhamos 1/3, hoje nós temos 1/4 dos membros são crianças, então nós vamos tomar esse cuidado com relação ao nosso retorno. Pode ser que você vai ouvir algumas igrejas que estão fazendo cultos, né, com pessoas distantes umas das outras, inibindo a vinda de anciãos, de idosos, aqueles que estão na faixa de risco, mas nós preferimos aguardar para retornarmos juntos. A ideia, eu oro ao Senhor, é que retornemos juntos, os anciãos, os homens, mulheres, os jovens, adolescentes, né? As nossas crianças e os nossos pequeninos, possamos voltar juntos a celebrarmos juntos aqui o Deus da nossa salvação. Eu me despeço, que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Não nos esqueçamos de orar por aqueles que estão, né, com seus entes queridos, familiares internados. Orarmos por aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos nesse momento, nessa pandemia, mas que em todo tempo, né, a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o rosto e nos dê a paz, não só hoje, mas eternamente, porque é um Deus eterno que nós servimos. E eu posso concordar contigo dizendo amém. Deus abençoe a tua vida.